programa de hoje, o nosso convidado é um advogado, já foi presidente de bairro e há mais de uma década defende os interesses das associações de moradores de Campo Grande. Produção, chama ele! José Gondim dos Santos. José Gondim dos Santos. Gondim, é isso? Isso, Gondim. Todo mundo conhece como Gondim, né? Isso. Gondim, obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar no Bate-Papo Tribuna News. Primeiramente, agradecer o seu convite, né, de estar aqui, né? E a gente está falando sobre o movimento comunitário da nossa cidade, sobre a UMAN, sobre as lideranças de bairro, clube de mães, né? Isso é importante para a comunidade saber o que é a UMAN, o que é uma associação de moradores, né? E para estar informando as pessoas, né, sobre esse assunto. Né? Quanto tempo existe a UMAN? A UMAN existe há 40 anos, né? Ela foi fundada em 10 de março de 84, né? E esse ano completou 40 anos. E você está à frente da UMAN há quanto tempo? Nós estamos à frente da UMAN há 14 anos. Tá. E a UMAN, só para quem está assistindo entender, a UMAN, ela agrega que tipo? Só lideranças comunitárias? Dentro dessas lideranças comunitárias, que tipo assim, de segmento que ela agrega? Então, a UMAN, ela agrega as associações de moradores, né? Clube de mães, associação de mulheres, né? E também a gente faz assessoria para outras ONGs, né? ONGs, OSC, né? Organização da Sociedade Civil, que precisa do nosso apoio e a gente está lá à disposição para atendê-los. E que tipo de serviços é prestado? Então, nós fazemos assessoria. Por exemplo, vai fazer uma fundação de uma associação ou de uma organização da sociedade civil em geral, né? Nós fazemos o edital, fazemos a ata, fazemos o estatuto, né? E também orientamos a pessoa, o seu funcionamento, né? Que ele tem que fazer, registrar no cartório, que ele tem que fazer um CNPJ, que ele tem que fazer as declarações anuais para fazer a associação funcionar de verdade, né? Porque senão fica só um documento, porque muitas das vezes as pessoas fazem as eleições, não registram, né? E isso que a gente faz a orientação, tanto nas associações de moradores, como nos clubes de mães, como nas demais OSC, né? Qual que é o procedimento correto que tem que ser feito, né? E você como presidente, você é advogado, né? Sou advogado. Tá. Você como presidente, tem remuneração, salário? Quem trabalha na UMAN é remunerado? Não, os trabalhos na UMAN são todos voluntários, né? A gente, eu que sou o presidente, atualmente sou o presidente, como os diretores, né? São todos trabalhos voluntários. E hoje você colocaria assim como a maior conquista da UMAN, o que você apontaria? Então, a maior conquista que nós tivemos até hoje, formal, foi a questão da sede da UMAN. Nós hoje ocupamos uma área que é do município de Campo Grande, né? Lá no bairro Monte Castelo, né? E nós temos uma permissão de uso para desenvolver as nossas atividades lá. Mas eu acredito assim que a nossa maior conquista ainda está por vir. Qual que é? Nós vamos estar assinando um convênio com o governo do estado para estar ampliando a nossa sede, né? Foi uma parceria entre a UMAN, o município de Campo Grande, que cedeu a área, fez o projeto, né? E o governo do estado, que deu o recurso para a gente fazer a construção. Vai dar o recurso para a gente fazer a construção. Gondim, em porcentagem, assim, o que a UMAN tem de associados hoje, assim, representativos na cidade? Então, hoje nós temos 312 entidades que são filiadas na UMAN, né? E nós estamos presentes em todas as 7 regiões de Campo Grande. 7 regiões, mas como participante de Não, vocês? assim, nós estamos presentes em todas as regiões de Campo Grande através das associações que são filiadas, né? Por exemplo, assim, você pega na região Ibiruçu, nós temos diversas associações filiadas, na região do Bandeira, na região do Lagoa, então nós estamos presentes em todas as regiões de Campo Grande. Seria mais ou menos o quê? 80%, mais ou menos? Hoje né? nós temos 75% das entidades filiadas de associações de moradores, são todos filiados na UMAN, então de 75%. Você atuou como liderança comunitária, presidente de bairro, é isso? Isso. Fui presidente da Vila Popular, de 2004 a 2008, né? E depois fui diretor da UMAN e em 2010 eu fui eleito pela primeira vez como presidente. Quanto mais carente o bairro, mais tem uma participação do líder comunitário. Por quê? Onde tem mais problemas é onde surgem os líderes, né? Onde vai buscar melhoria. Não só na questão do problema, independente do tipo do problema, pode ser
falta de escola, pode ser falta de creche, de CINF, né? Pode ser problema de segurança, né? Onde tem um problema, o líder comunitário está ali para buscar uma solução para aquele problema e levar até o poder público, né? Através dos conselhos, através das secretarias, né? Onde que possa buscar a melhoria naquela região. Agora, Godinho, vou convidar você para participar. Serão 3 quadros que a gente vai ter. Muito divertidos e muito informativos. A gente vai passar informação de uma maneira bem descontraída. E o primeiro quadro é Giro nas Redes Sociais. Bairro novo com problemas tão antigos. Assim é o Jardim da Moca, vizinho a Vila Nácer, em Campo Grande. Na rua Carlos Hidalgo Emanuele, é lama para todo lado e muito buraco. Não temos assim um patrulhamento, que é o mínimo que a prefeitura deveria fazer, dar um patrulhamento. Não, asfalto a gente nem sequer cogita, porque existe bairro aqui que demorou 50 anos para ver asfalto e a gente já tem um loteamento aqui tem 6 anos. Então, mais pelo valor do imposto que a gente paga, seria o mínimo que a prefeitura deveria dar, assistência de um patrulhamento no bairro, né? Quando chove, a água chega a invadir as calçadas e o prejuízo dos moradores é enorme. O prejuízo é assim, manutenção, né? Manutenção de carro, de moto, toda semana, gastando dinheiro com oficina, porque a situação das ruas é essa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Realmente, as imagens falam por si, né? Não precisa falar muito. Mas é revoltante, sabe? O sentimento de abandono que a gente tem aqui e o sentimento de não ter um apoio da prefeitura, um apoio de algum vereador, a gente não tem. Criado há 6 anos, o Moca só recebeu um cascalhamento nas ruas até agora, e foi em 2019. Daí para cá nunca mais tivemos assistência de nada. Esse período da chuva é um período complicado, né? E algumas questões não é fácil. Você pega a comunidade aqui do Moca, né? Ele tem mais ou menos ali um pouco mais de 3, 4 anos de existência, né? Só que a infraestrutura não chegou ali. E aí como fica a comunidade ali? Ali onde nasce a liderança, onde as pessoas vão atrás, para quê? Para ser atendido. Porque se pega alguns bairros igual Bela Laguna, em outra região ali, tá tudo asfaltado, bonitinho, tem esgoto, tem asfalto, beleza. E ali? Então, assim, ali onde o líder comunitário faz a diferença, ele vai atrás, ele vai na prefeitura, ele vai lá na secretaria, vai correr atrás de um cascalhamento, não chegou o asfalto, mas chega um cascalhamento, ele vai cobrar do legislativo, tanto do municipal, como do estadual, como do federal, para trazer emendas, para poder arrumar ali, melhorar a condição de vida daquela população. Porque, assim, no período da chuva, tá a lama, no período da seca, tá a terra, né? Então, assim, de todo jeito é um período complicado. E hoje, por exemplo, você pega as estruturas dos investimentos, principalmente do governo federal, só faz o asfalto quando chega o esgoto e a Águas Guariroba. Então, por exemplo, a Águas Guariroba é uma parceria com as lideranças comunitárias, onde eles fazem as reivindicações, e eles são atendidos, tem um canal direto com a liderança comunitária, né? Só que essa infraestrutura que precisa ser melhorada. Eu acho que, de repente, poderia criar um projeto de lei na Câmara para, na hora que chegar for lançar o loteamento, já vir com a estrutura pronta. Porque senão fica aí, às vezes fica 10, 15, 20 anos para chegar o asfalto e a população fica sofrendo. E são problemas, tem alguns problemas assim nos bairros crônicos, históricos, né? Então, essa semana eu vi o governo do estado falando num projeto lá que em 6, 7 anos pode asfaltar praticamente todos os bairros do Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, se o projeto for à frente e conseguir, eu acho que é um avanço muito grande, né? Porque você pega aqui em Campo Grande, tem muitos bairros sem asfalto, bairro que precisa da infraestrutura e a demora muito longa, às vezes, para chegar a essa infraestrutura. Tem bairros aí há 50 anos que não tem asfalto até hoje, né? Felizmente, por exemplo, na nossa região lá, que é a região Imbiraçu, a maioria dos bairros lá tem uma infraestrutura, né? E tem o asfalto. Só que você pega Nova Campo Grande ali, a gente convive lá com 1 metro, 1,5 metro, já dá água, mina água. E o pessoal está fazendo lá agora, a Águas Guariroba está fazendo um esgoto lá. Você imagina o sofrimento daquelas pessoas.
Tem ruas lá que tem uma mina d'água, quando chove parece que tem um córrego dentro do bairro, dentro da casa, passa por dentro das casas das pessoas nas ruas, né? Então é muito difícil essa situação. Então eu acho assim que principalmente nesses locais onde a água é muito rasa, o poder público devia dar uma atenção especial para fazer um sistema de drenagem, de esgoto naquele local, porque aquilo ali está contaminando tudo o solo, né? E às vezes o poder público é muito lento, até por causa que do recurso do asfalto o recurso é muito alto, né? Então depende de um investimento alto e acaba não chegando ao asfalto, às vezes, uma parte do local, né? Igual lá, só para concluir a questão da Nova Campo Grande, é mais complicado do que no Moca, porque no Moca a água ainda é profunda, então não tem um risco por exemplo, as fossas, né? E lá no Nova Campo Grande é um absurdo a situação. E gera muito sofrimento, né, Goldinho? Porque a gente olha assim, não é só rua, né? A falta de estrutura. Tem gente que perde tudo, né? Quando chove forte, alaga, tem casa, perde tudo dentro da casa. Gera muito sofrimento, né? Gera muito sofrimento. E tem alguns locais que, mesmo com o asfalto chegando ali, ainda tem problema de inundação. Você pega a Popular, lá no bairro que eu moro. A uma quadra da minha casa lá, quando tem as grandes chuvas, dá alagamento, né? Então, são problemas crônicos que precisam ser melhorados, precisam ser estudados pelo poder público para buscar uma solução, porque não é razoável fazer todo o investimento que fez no Embruço Cerradinho, e lá na Popular tem um trecho lá que tem lá umas 20, 30 casas, toda vez que chove, alaga tudo. Vamos para o próximo? Vamos? Não tenho como falar bem, sendo que o bairro onde eu moro, aonde eu represento como liderança, está abandonado. Se você andar pelas ruas, você vai ver, dia de chuva, ônibus anda por poças de água, por conta de barro, a gente já deixou várias vezes de estar sem a linha de ônibus. Com conversas com várias lideranças comunitárias, esse sofrimento não é só aqui que está acontecendo. Quem está contra a gestão não está tendo benefício, não está sendo assistido, está sendo esquecido e usando como desculpa a articulação política. Essa que é a realidade não só daqui, como de várias comunidades carentes, de vários bairros de Campo Grande. Enquanto a gente está sofrendo com falta de remédios, eu estou com a minha comadre internada, a medicação falta, você vai num posto de saúde aqui não tem dipirona, você vai em busca de um remédio controlado que a pessoa não pode ficar sem, de um remédio para hipertensão. Então, assim, um caos total em Campo Grande. Goldinho, a questão que eu vi aí preocupante é o seguinte, e você vai poder me dizer isso. Ela fala ali que há uma discriminação com relação às lideranças, né? Algumas lideranças que reclamam, criticam. Existe isso? Dependendo, tipo assim, se o líder comunitário não dizer só amém, elogiar, ele corre o risco de ser discriminado, não ir benefício para a região dele? Isso é uma realidade? Então, a questão do benefício para as comunidades, né? Eu acho assim que o líder ele tem que ter uma certa urbanidade para tratar algumas questões, né? Eu acho assim que... Eu vou citar o exemplo da Romix, que foi colocado aqui, né? Uhum. Na Romix, por exemplo, ela tem também aí 3, 4 anos, né? E muitas coisas avançaram ali. Mas por que avançou ali? Por causa da liderança que está lá. Lá nós temos o Léo, né? Que é o presidente. E ele correu atrás. Por exemplo, lá já regularizou os terrenos, né? Já está chegando a energia, está chegando a água, né? Então, o que acontece? As coisas vão melhorando ali. Assim, eu não vejo essa questão por exemplo, de ser A ou B, que não chega à melhoria. Eu acho assim que o líder comunitário ele não tem A ou B. Ele tem que ser a comunidade, ele representa a comunidade. E eu acho que o poder público também, ele não pode ser, porque é meu apadrinhado lá, eu vou ajudar, e não vou ajudar. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo que as lideranças têm sido atendidas, só que poderia ser melhor se tiver...
se tivesse mais acesso também ao poder público. Eu acho que se os administradores públicos em geral, não só tanto nível municipal ou estadual, tivesse mais próximo da comunidade. Mas você acha que nessa gestão tem acesso? Tem. Tem acesso e o retorno satisfatório? Talvez não satisfatório no sentido de atender todas as reivindicações, mas são atendidos, né? Então tá bom. Vamos pro próximo? Vamos. Giro nas redes. Mães de crianças com deficiência protestaram na manhã de hoje em frente à Prefeitura de Campo Grande. Elas denunciam a falta de fraldas, medicação e leite. E ainda cobram providências urgentes do poder público. A Joelma é mãe da pequena Valentina. Ela espera há muito tempo pela retirada de fraldas e da dieta específica. É obrigação da prefeita disponibilizar os nossos direitos lá pelo SEM. No meu caso, são as fraldas e uma medicação de refluxo, porque a minha filha ela tem refluxo e todo mês ela tem que fazer uso dessa medicação e as fraldas específicas, porque ela é alérgica à pele. E desde que a prefeita assumiu, a gente não consegue mais pegar. Isso é preocupante, porque assim, não dá, porque tem alguns meios legais que é possível de repente conseguir alguns benefícios, né? Só que é muito lento, por exemplo, não é razoável você entrar através da Defensoria Pública, né? Pedindo coisas que são do dia a dia ali, que deveria ser atendido pela Secretaria de Assistência Social, pela Secretaria de Saúde, né? Coisas básicas do dia a dia, né? Que às vezes para muitos são pequenas coisas, né? Mas para aquela pessoa que está precisando ali é muito importante. Por exemplo, a questão de um leite, de uma fralda, para muitas pessoas aquilo ali é simples, vai lá, tem um recurso, vai lá e compra. Para aquela que não tem, não dá para aceitar uma situação dessa, né? É muito degradante para o ser humano, né? Você acha que nesses casos uma boa vontade política resolveria? Então, eu acho que são casos que precisam ser melhor avaliados, né, pelo poder público, né? Eu acho que não dá para aceitar uma situação dessa, né? E assim, eu não consegui, não vi essa reportagem anteriormente, né? Mas eu acho que são coisas que são inadmissíveis, né? No poder público, de repente está lá, uma mãe lá, sair por exemplo, se ela não tem recurso para comprar o leite, possivelmente às vezes nem tem recurso para pegar um ônibus para comparecer até a prefeitura ou em qualquer outro local. Com a criança, né? né? Com a criança, né? Tá. O último vídeo do Giro nas redes. Tem direito. Isso é um absurdo. Os desvios de função, tem muita assistente fazendo desvio de função, fazendo papel de manutenção, de merendeira, de monitor, de AEI, porque temos assistentes cuidando de crianças laudadas e sendo que a gente não somos especialistas. Não temos um curso preparatório para trabalhar com eles. Então a gente está tendo muito isso. Tem assistente fazendo diário, tem assistente fazendo TEA, que é um documento para crianças especiais. E tem muitos diretores que ameaçam, perseguem e coagem seus funcionários. E a CEMED sabe da situação e não faz nada. É a segunda vez que eles fazem protesto esse ano, mas a prefeitura ainda não deu uma resposta que atendesse a categoria. Nós cuidamos de criança, nós temos que dar toda a atenção pela criança, entendeu? Então tem que resolver isso aí, acabar. Os profissionais ainda reforçam que desta vez eles querem ser ouvidos pela prefeitura. Ela não ouviu a categoria. Como que ela quer aprovar uma coisa sendo que não foi ninguém ouvido? Godinho, uma das grandes reclamações que a gente tem acompanhado diversas categorias reclamam, inclusive teve assim até uma audiência, num desabafo de diversas categorias que não são recebidos pela prefeita, não tem diálogo, né? E como você vê essa situação? E você até já fez um comentário sobre isso, eu gostaria que você reforçasse. Se as lideranças comunitárias, os presidentes de bairro estão conseguindo levar as suas demandas, pelo menos serem ouvidos em suas demandas pela gestão? Então, a questão ali dos servidores, né, mas é uma questão do sindicato, né, que levam as demandas lá para o município, né? Então, assim, é difícil às vezes a gente dar um parecer sobre isso, né, mas é um caso que precisa. O servidor público também precisa estar bem, porque se ele está bem, ele atende bem a comunidade. Se ele não está legal, acaba gerando um problema no bairro, né? A questão dos líderes comunitários, nós temos conselhos regionais, né? Então, nós levamos as reivindicações dos conselhos regionais,
Lá tem o órgão chamado Planurb, que leva para as secretarias buscar uma solução, e os presidentes de bairro também vão até as secretarias atrás de buscar uma solução. Aí é onde eu acho que é a questão do relacionamento, assim, das pessoas ir atrás, de buscar, né? Qual que é a grande dificuldade do líder comunitário? Que ele faz um trabalho voluntário, então ele não tem tanta disponibilidade. Então, eu acho assim que os conselhos são o principal órgão onde as lideranças vão atrás para buscar a solução dos bairros, né? Igual eu falei, muitos são resolvidos e muitos não são resolvidos, né? Mas, assim, a partir do momento que o líder comunitário está ali insistindo, vai atrás, acaba tendo uma solução, pelo menos paliativo. Igual, por exemplo, no Moca ali. De repente não chega o asfalto, mas vai lá e chega um cascalhamento, melhora a linha de ônibus, porque senão daqui um pouquinho o ônibus está atolado, daqui um pouquinho... E são todo um conjunto que depende do líder comunitário ir atrás, né? E buscar a solução para esse problema, né? Então, não tem esse relacionamento, o normal é não ter esse relacionamento direto, assim, gestora do município, a prefeita, direto com a liderança. Não tem, é através de órgãos. É porque, assim, ó, a maioria dos atendimentos são feitos através dos conselhos regionais, que é direcionado lá na Planurb, né? E também junto com as secretarias, né? Então, não tem, tipo assim, uma liderança comunitária bater na porta da prefeita. Não existe isso. Existe. Por exemplo, ele pode ir lá e cobrar. Só que muitas das vezes, por exemplo, a própria liderança tem um bom relacionamento com os secretários. Então, em vez dele ir lá falar com a prefeita pedir para o secretário ir lá fazer, ou de repente atender ele já vai direto nas secretarias para ser atendido. Agora, vamos mudar de quadro? Vamos. Reagindo às manchetes. Nosso convidado direto ao ponto. Primeira manchete. Sala para lideranças e conselheiros comunitários aproxima a Câmara da população. Lá tem o Zé Geraldo, né, que é a pessoa, o líder comunitário, inclusive ele é até um líder comunitário, né, que está lá para atender as lideranças que vão na Câmara, né? Então eles fazem encaminhamento para o município, para o estado, onde que estiver precisando de melhoria, ele tem funcionado, e o Carlão tem dado uma atenção especial para esses casos, assim. Ele também tem atendido, ele tem buscado solucionar, apesar de parecer, mas os vereadores não executam, mas eles cobram, vão atrás, né? Então, acho que ali, essa aí foi uma ideia que está funcionando. E tem toda uma estrutura ali por exemplo, a liderança comunitária não tem uma estrutura de ter uma impressora, de ter Não, lá tem computador, tem impressora, tem o Zé Geraldo, que é a pessoa que atende lá, tem a secretária, então tem toda uma estrutura para atender as pessoas lá. E à disposição das lideranças. Das lideranças comunitárias. E você acha que fortalece o elo com os vereadores tendo essa sala dentro da Câmara? Sim, porque é um local onde as pessoas vão lá e realmente buscam, tem um retorno, tem um atendimento. Se vai solucionar ou não o problema, aí depende muitas das vezes do Poder Executivo, mas que é atendido e é ouvido, pelo menos, né? A população ainda confunde isso, porque quando tem um problema no bairro, fala assim, vereador vem aqui, não resolve nada, tal. Confunde, porque o vereador não executa, né? O vereador ele não executa, né? Ele, por exemplo, na sequência, você pegar ali a histórica, né? Vai no presidente do bairro, e a pessoa que é mais próxima, às vezes, do presidente do bairro é o vereador, né? Então, assim, é onde o presidente, muitas das vezes, vai atrás de uma solução, né? Só que aí o vereador vai atrás do secretário, vai atrás do prefeito, né? Do governador, para poder buscar uma solução para aquele problema. Vamos para a próxima? Após 3 anos, Subsecretaria Social vai se transformar em coordenadoria, que é a Subsecretaria de Assuntos Comunitários, né? Uhum. O questionamento é o seguinte, foi rebaixada para a coordenadoria e passou a ficar à frente dessa coordenadoria uma pessoa que não tem ligação histórico, perfil de liderança comunitária. Preocupa isso? Tem sentido isso? Então, eu acho que não foi uma boa escolha. Poderia ter sido melhor.
por exemplo, assim, poderia ter mantido a secretaria, ou mesmo que de repente mudasse para a coordenadoria, mas que desempenhasse a mesma função, mas de repente ter um líder comunitário lá. Justificou a criação dessa subsecretaria? Deu resultados práticos? Você sentiu a diferença isso na vida das pessoas? Trouxe mais resultados para os bairros? Então, a subsecretaria não durou muito tempo, mas eu acho que o período que ela teve ali, ela conseguiu fazer algumas coisas que para atender a liderança comunitária, porque assim, por exemplo, você vai na subsecretaria comunitária, ela tinha ligação lá com a Semadur, com a Planurb, com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Saúde. Então, seria mais para criar um elo de ligação entre as lideranças e o Poder Executivo e ser mais rápido, né? E funcionou? Dessa forma, ela funcionaria, né? Próxima manchete. Após protesto por morte, Prefeitura pede paciência a moradores do Noroeste. Goldinho, a gente trata assim a falta de estrutura dos bairros como algo assim só estrutural mesmo, né? A rua alagada, intransitável, tal. Mas a falta de estrutura dos bairros pode trazer consequências gravíssimas como essa, né? Porque nesse caso aí, o senhor faleceu foi em fevereiro porque o ônibus atolou. A ambulância atolou e não deu conta de chegar a tempo de socorrer. Então, eu questiono você, essa falta de estrutura tem que ser levada mais a sério? É aquela questão que eu falei anteriormente, por exemplo, de repente mudar, porque você pega o Noroeste ali, quantos anos não tem o Noroeste ali? Sei lá, vamos colocar aí, 40, 50 anos, né? Já era para ter chegado uma infraestrutura ali, só que por se tratar de um bairro grande, até um tempo atrás, pouco populoso, né? Então, assim, a infraestrutura está demorando a chegar e aquilo ali acaba trazendo um transtorno, como essa pessoa que a ambulância atolou, o ônibus, que esse tempo também apareceu esse problema que o ônibus atolou também lá, né? Então, é um problema grave que precisa ser melhor planejado e buscado uma solução. Próxima manchete. Reforma da Praça dos Imigrantes foi paralisada no mesmo dia do lançamento. Então, esse é um caso emblemático, né? Uma situação triste, porque no mesmo dia que foi lançada a obra, né, foi lançado que a empresa desistiu de fazer a obra, né, e aí acabou quebrando, largando lá. Eu acho que de repente teria que ter uma punição nesses casos assim e colocar alguma coisa, aprovar alguma lei municipal, apesar que muitas dos casos são federal, né, para evitar uma situação dessa aqui. Hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá, estava por acaso estava ouvindo uma entrevista da prefeita, né? E ela falando desse caso aqui, que ela falou que está tomando algumas providências no sentido de não deixar mais acontecer uma situação dessa aí e tomar algumas precauções, porque isso aqui é muito ruim, né? Porque eu conheço pessoas que moram ali na frente e as pessoas estão muito tristes lá, porque não está lá, já tem um tempo lá e agora que vai abrir nova licitação para reformar. Então, é um prejuízo muito grande para aquela comunidade, para aquelas pessoas que viviam ali, né? E ali é um local histórico da nossa cidade, né? E, infelizmente, eu acho assim que uma situação dessa aí, uma empresa que faz uma situação dessa aí, que pega a obra e já desiste sem nem começar, só quebrou, então eu acho que ela devia ser banida de participar de outras licitações, né? Porque antes de começar a obra já quer aumento. Mais um exemplo lá do meu bairro, da Popular. Nós temos um CENF lá que ele foi lançado em 2012, né? Ainda na gestão do ex-prefeito Nelson Trade, e até hoje não foi concluído, né? E já teve próximo de terminar, as pessoas vão lá e depredam, né? Acabam levando o que tem lá, fica só aquele prédio abandonado lá. E em muitos casos daquilo ali são recursos federais que não conseguem terminar a obra, né? Então, assim, é muito ruim para a população. Você pega lá quantas pessoas que precisam de creche, né? E não tem, porque está lá porque não foi concluída, né? Não, e o pior é que além de não oferecer, ampliar as vagas, vira um problema, né? Vira um problema, porque daqui os usuários ficam rodeando ali, né? Lixo, o pessoal faz de depósito de lixo, né? Mato, né? A próxima, Campo Grande. Adriane herda caos de Marquinhos e 9 meses depois, situação fica ainda pior. Assim, ela tem se esforçado em nos atender. Ela tem feito reuniões com os conselheiros, né? Ela tem feito reuniões com as lideranças, né? Só que, assim,
algumas questões aqui são problemas que vêm há muitos anos também. Por exemplo, a questão do Noroeste que a gente acabou de ver ali, né? São muitos anos que não chegou a infraestrutura, então não dá só para culpar a prefeita, né? Mas eu acho assim que precisa fazer um planejamento para melhorar essa situação, né? Então, se falar assim que a culpa é só dela, né? Só até do próprio Marquinhos, né? Eu acho assim que são um problema que vem há muitos anos e, infelizmente, o gestor não consegue resolver. Adriane Lopes está entre os piores gestores das capitais brasileiras. Isso foi uma pesquisa nacional do Instituto Atlas Intel. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, assim, nós estamos acostumados, por exemplo, nós tivemos grandes avanços aqui em Campo Grande. Se você pegar ali os prefeitos anteriores, tem um período que não tinha favela, né? Só que a realidade do país vai mudando algumas questões, né? Por exemplo, Campo Grande já chegou, não tem nenhuma favela, hoje já tem várias, né? O asfalto, por exemplo, você pega teve um período atrás, por exemplo, asfaltar toda a nossa região lá, que foi a região em Biruçu praticamente, né? Então hoje... Mas na gestão dela? Não, na gestão dela não, em outras gestões, né? Uhum. Então, assim, hoje a situação está diferente. Por exemplo, assim, se você pegar ali a questão, por exemplo, do orçamento, por exemplo. Se você pegar ali quando o Nelson saiu, a folha de pagamento era 37% do orçamento. Hoje está mais de 50%. Só que teve alguns casos que foi provocado pelo gestor, mas outros não. Por exemplo, a questão do reajuste dos professores. O reajuste dos professores impactou muito no orçamento dos municípios, né? Porque, assim, teve o aumento, que é legítimo, que os professores merecem, né? Só que não teve uma contrapartida do governo federal, que ele continuou arrecadando e ele não fez um repasse para melhorar o salário do professor. Ficou com o gestor, principalmente gestão municipal e estadual. Você pega ali a questão da saúde aqui em Campo Grande, né? Tudo vem do interior para cá. E os administradores continuam mandando recursos para as prefeituras do interior, sendo que, de repente, deveria ser, talvez, fazer um atendimento fazer um pagamento por atendimento. Então, são coisas que eu acho que precisa ser discutido para poder melhorar essa situação. E é difícil da gente avaliar a questão das outras capitais, porque eu não tenho conhecimento, né? Mas, assim, a gente vê o esforço de buscar atender as nossas lideranças, assim. Você fala assim, estamos reclamando? Não, eu acho assim que tem tido um esforço de atender. Muitas das coisas não são resolvidas porque não tem condições, né? Segundo, eles falam que não tem condições de atender, né? Mas pelo menos em termos de atender, de buscar solucionar, quando tem algum problema emergencial, tem tido soluções, né? Tesouro Nacional também indica rombo nas contas da prefeitura. Eu acho assim que hoje a população está bem com o pé no chão, né? Se as pessoas... eles têm ideia do que as pessoas dos políticos prometem e do que podem fazer. Porque assim, se você pegar a situação do país hoje, em geral está muito... Não tem recurso sobrando, né? Então as pessoas têm que... Eu acho assim... Só que por outro lado, eu acho que o poder público tem que planejar melhor e para executar o que a população está pedindo e com o menor custo possível, né? O problema é a lentidão. E, assim, tem algumas questões que a gente também não tem conhecimento. Por exemplo, se depende de um recurso federal para concluir, né? Mas eu acho, assim, que a lentidão que é o problema, né? Porque poderia ser mais ágil, né? E por exemplo, assim... E conseguir finalizar. Igual, por exemplo, acho que hoje tem aí 8 ou 9 CINF que falta finalizar. Só que tinha quase 20. Então, só que o que acontece? Veio o recurso para construir, que foi na época ainda do Nelsinho, quase terminou, só que não concluiu. Só que não basta só concluir o CINF, tem que concluir, tem que colocar pessoas para que aquilo ali funcione e atenda a população. Então, eu acho assim que tem que ver, de repente, a origem desse recurso, se depende do município, se depende do governo federal, para poder finalizar. Agora, vamos... o último quadro, Godinho. Sim. O quadro é... Você tira o chapéu? Godinho, aí vai aparecer a figura pública, você vai justificar. Se você tirar, você vai justificar o porquê. Você vai tirar o chapéu. Se você não tirar o chapéu, você vai justificar o porquê. E depois a gente mostra quem é que é a figura pública.
Beleza? Beleza. Primeira figura pública, você tira o chapéu, Godinho? Doutor André Putinelli. Tira o chapéu, assim. Ele foi um grande gestor aqui em Campo Grande, né? E Campo Grande avançou muito quando ele era prefeito, quando ele era governador, né? Mato Grosso do Sul. Tira o chapéu para ele. E no caso de... Porque ele... há a possibilidade, né? Pelo menos ele anuncia, de ser candidato novamente a prefeito de Campo Grande, né? Estaria como pré-candidato. Seria uma boa escolha do campograndense? Não, acho que, assim, ele já tem uma experiência, a população conhece ele, né? E eu acho que seria uma boa opção. Beleza, vamos pro próximo chapéu. Você tira o chapéu? Pro Gilmar Olarte, não. Por que, Godinho? Você não tira pro Gilmar Olarte, ex-prefeito de Campo Grande? Eu acho, assim, que ele não conseguiu, assim, de todos os gestores que teve por aí, aqui em Campo Grande, eu acho que ele foi um dos piores, né? Atraso de salário, assim, uma situação muito ruim. O município ficou muito à mercê, né? Eu acho que ele não estava preparado para isso. Godinho, você tira o chapéu para a próxima pessoa, figura pública? Marquinhos Trade, hein? Então, eu conheço o Marquinhos, né? E, assim, o que aconteceu aí, as denúncias contra ele, né? São graves, né? Que precisa ser apurado. Mas, nesse momento, não tiro o chapéu para ele, não. Próxima figura pública, você tira o chapéu, Godinho? Alcides Bernal. Então, o Alcides Bernal, eu acho assim que Campo Grande passou por muitas dificuldades, né? E a gestão dele, assim, foi muito ruim para a cidade, né? Você pega ali, ó, durante 4 anos, acho que lançou 2, 3 obras, né? E assim, é muito pouco para uma cidade igual Campo Grande. Então, acho assim que ele, infelizmente, não estava preparado para ser prefeito de Campo Grande. Último chapéu, Godinho. Você tira o chapéu para essa pessoa? Então, eu tiro o chapéu para a prefeita Adriana. Por que você tira? Eu acho assim que ela, apesar das dificuldades, ela tem atendido as lideranças comunitárias, tem dado uma atenção especial às lideranças comunitárias. Foi um prazer ter você no sofá do Bate-Papo Tribuna News. Obrigado pelo convite, né? Eu acho assim que sempre é importante a gente estar falando sobre o movimento comunitário da nossa cidade, discutindo os assuntos que são pertinentes, né, à nossa população, e a gente está lá à disposição. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que isso é importante para estar divulgando os trabalhos, como está a cidade, o trabalho das lideranças, o que a liderança tem feito, o que a liderança pode fazer, quem está interessado em ser um presidente de bairro, quem está interessado em ser uma liderança, porque isso eu acho que faz toda a diferença na vida de uma comunidade. Porque onde tem uma liderança e onde tem alguém reivindicando, o processo é mais rápido. Onde não tem ninguém reivindicando, é como se o poder público tá tudo bem lá, não está precisando de nada. Então, assim, e esse papel também é da imprensa, de ajudar a liderança comunitária. Porque é fácil, por exemplo, assim, alguém que fala, no tal bairro não tem isso, não tem aquilo, mas igual, por exemplo, tem um problema lá, a imprensa vai lá, todo mundo fica sabendo. E hoje, com as redes sociais, isso foi um avanço muito grande, porque tem um problema, já chega na comunidade, não é um negócio que vai ficar lá e as pessoas, não sei se vai chegar, não, ali teve um problema, caiu nas redes sociais, todo mundo fica sabendo. Ganha visibilidade. Ganha visibilidade. E o gestor também ele toma cuidados para poder buscar uma solução para aquele problema. Mesmo que não resolva de imediato, mas a longo prazo aquilo ali acaba solucionando. E se você resolver sair, né, se lançar aí pré-candidato e ser candidato a vereador, desejo muito sucesso para você. Obrigado. Agradeço a você também pela companhia. E você pode escolher o nosso próximo convidado. É isso mesmo. Marque nos comentários quem você quer ver no próximo Bate-Papo à Tribuna News. Curte, siga, compartilhe as nossas redes sociais. E até o próximo programa.